Eu não tinha preparado tema para essa mensagem, mas Deus falou algo no meu coração enquanto eu estava sentado ali. Então nós vamos colocar um nome nessa palavra, e o nome será Missionário que Deus escolhe. O tema dessa palavra é o missionário que Deus escolhe. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1 e 2. Eu tenho o prazer de estar nesses trabalhos de manhã. Eu fui aluno da escola dominical por 10 anos. E o meu pastor era muito bravo. Ele não permitia que faltasse na escola. Então eu tomei por costume, porque eu tinha medo dele chamar meu nome no domingo à noite e dizer: você, obreiro, que fica empernado com a tua mulher até 11 horas e não veio para a escola. E eu tinha medo. Ele falou um dia: né, Tiago? Daí eu passei a ir à escola, frequentar a escola por 10 anos. Eu comecei por medo, mas depois eu me apaixonei por este momento que nós estamos aqui. Diz o texto: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Vamos orar, feche os seus olhos. Deus, este povo que aqui está, nós não viemos para ouvir uma palavra de um homem. Os missionários que aqui estão não vieram a esta casa para ouvir palavras humanas. Então o que nós pedimos nessa manhã é que o Senhor fale. Não, eu vou pedir melhor, Senhor. Eu quero que o Senhor nessa noite incendeie o meu coração para esta obra. As missões que estão ao nosso redor e os missionários que o Senhor já selecionou, eles precisam queimar, eles precisam fazer isso com paixão, eles precisam fazer isso com intensidade. Deus, levanta uma geração intensa, levanta uma geração que tem continuidade, Senhor. Levanta uma geração que tem prazer em viver o chamado da tua voz. E nessa manhã, Senhor, derrama neste ambiente essa presença doce, esse cheiro suave de presença de Deus. É o que nós pedimos. Nos enche com a tua graça. Você pode dizer amém? Amém. Se assente, fique à vontade. Meus irmãos, esta manhã eu quero iniciar esse texto dizendo que a vida de Moisés teve 120 anos. E esse tempo de 120 anos, eles vão ser divididos em 3 etapas. 3 etapas ou 3 ciclos de 40 anos. E nessa manhã eu quero falar dos 2 primeiros ciclos de Moisés. A grande verdade é que Moisés nasce em um tempo que seus pais são escravos. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés têm altos e baixos de uma maneira muito drástica. Moisés nasce em um tempo em que o decreto de Faraó era: mata todo filho hebreu que for homem. Acaba com a história já quando ele for criança. Porque Faraó sabe que haveria de vir um libertador para aquele povo.
Então o povo de Deus está se procriando, crescendo de uma maneira muito extensa, e ele então manda matar os meninos. A grande verdade é que Moisés vai nascer em uma casa simples, e o decreto sobre as parteiras que fazem os partos das hebreias é: se nascer menino, mata. Se nascer menino, faz com que ele perca a vida já no início, porque o diabo sabe o potencial de alguém que tem uma missão sobre a vida. Às vezes o missionário nem compreende por que é que ele vai ter que viver tantos dias de dificuldade. Tem coisas que sobrevêm na vida de um missionário que ele não compreende. A grande verdade é que ser separado para uma missão tem um custo, e esse custo não é barato. Esse custo, e eu não estou dizendo de dinheiro, mas o missionário em si, ele precisa ser envolvido com esta obra. Ele paga com a sua carne, ele sofre na pele as dificuldades de ser chamado para uma obra. Eu quero alertar você que está aqui me ouvindo, que a obra de Deus custa nos ombros dos missionários. Foi dito nessa manhã que o maior prêmio para alguém que serve a Deus é ganhar almas para o reino de Deus. Mas isso tem um custo. Isso nos faz um trabalho árduo sobre as nossas costas. Moisés agora nasce em um tempo onde a sua mãe não pode ter ajuda da parteira, porque se nasce na mão da parteira e vê que ele é menino, ele vai perder a sua vida. Ele vai perder a sua vida no início. E quanta gente que Deus separou desde o ventre para uma grande obra, por não ser bem cuidado, por não ser zelado, perdeu a vida no caminho. Tem missionário que o Senhor separou no ventre, mas pela falta de cuidado não chegou a lugar nenhum. Quantos filhos de obreiros, de pastores, missionários não foram bem cuidados pelos pais, aqueles que deveriam cuidar e zelar dos seus filhos que têm a promessa, foram descuidados no caminho. Joquebede, mãe de Moisés, vai ter o filho sozinho. E eu disse para você que gerar um missionário tem um custo. E o custo para Joquebede é ter o filho sem o auxílio de ninguém. O parto dessa mulher foi em um lugar escondido, separado de todo mundo. Ela não sabe, mas carrega no ventre alguém que vai libertar a nação que está oprimida. O povo de Deus dentro do Egito está clamando a Deus por um libertador. Moisés acabara de nascer, mas já tem sobre os seus ombros o pedido de um povo. E eu quero alertar você que está me ouvindo: você é a resposta de Deus para alguém. Deus está ouvindo a oração de alguém, e Ele está selecionando missionários que estão me ouvindo. Você e eu, nós somos a resposta de Deus para a história de alguém. Você pode dizer amém? Amém. Meu Deus. A Joquebede, mãe de Moisés, tem o filho em um lugar escondido, sozinho. Quando ela vê o menino, ela corta o próprio cordão umbilical, coloca o menino e leva para casa, pequenininho ainda. Esse menino não foi dado nome, porque a mãe entende que colocar um nome agora seria perigoso se apegar ao menino, que se fosse encontrado morreria, e ela não ponha o nome do menino. O
menino vai para casa, mas você bem sabe que gente que é bem cuidada, criança que é bem cuidada, mama no peito todo dia, ele vai crescendo e eles despicham com facilidade. Em um dia está no ventre, um mês depois é deste tamanho. Moisés está escondido, mas está crescendo. É uma profecia para nós essa manhã. Tem gente que está escondida, mas está crescendo. Às vezes não está no holofote, mas está crescendo. Não tem nome, mas está crescendo. Tem gente crescendo no anonimato. Tem gente que Deus decidiu esconder para o momento oportuno. Então eu quero dizer, você não está esquecido, você está escondido. Tem gente que pensa que foi esquecido, mas a grande verdade é que você ainda precisa crescer. Cresce na graça, cresce no conhecimento e no momento certo Ele vai permitir você saber a missão que Ele ponhou na tua mão. O problema é que nós, missionários, queremos assumir alguns lugares como esse que eu estou, antes de ter crescido. Cresce primeiro. Porque o profeta Samuel, quando sua mãe Ana coloca ele no mundo, o marido Eucana diz: Ana, vamos subir até o lugar de culto para adorar. E Ana vai dizer: ainda não. Ainda não. Porque o menino ainda precisa mamar antes. Ele não foi desmamado, diz o texto. A gente, como missionário, precisa entender que para chegar no lugar do culto tem que estar forte, tem que ser desmamado. Tu ainda está mamando leite do peito da tua mãe, ainda está sendo preparado, ainda está recebendo nutriente e está pensando que está pronto para chegar no lugar de culto. Mas Ana está dizendo: ele ainda não está pronto, ele vai ficar, mas por enquanto ele precisa ser alimentado. Cresce primeiro, depois assume o lugar de culto. O pastor não me dá oportunidade. Ele não te dá porque você não está pronto ainda. Ele não te ungiu porque você não está pronto ainda. Se ele te unge, ele te mata. Se ele coloca unção na tua vida, ele te mata. Tu ainda tem que mamar no peito, meu filho. Tu tem que ganhar nutriente ainda. Moisés está crescendo no anonimato. Está crescendo, espichando, está ficando grande, mas está crescendo em um lugar onde ninguém vê. Chegou um ponto, missionários que estão me ouvindo, que o menino cresceu demais, e agora ele chora alto. O pulmão do menino já tem nutriente suficiente, e ele está chamando a atenção dentro de casa, chorando. Só que as inspeções dos egípcios passam na porta dos hebreus, tentando descobrir se tem alguma criança hebreia do sexo masculino, para eles matarem. E Joquebede entende: aqui em casa ele não pode mais ficar. Jesus, olha o que eu recebi agora aqui. Estamos tentando manter em casa gente que está correndo risco de permanecer. Então vou profetizar uma palavra dura de aceitar: libera, libera, libera. Porque se você manter, tem gente que morre. Deixa aí. Você já fez a tua parte, Joquebede, deixa aí. Que tanta preocupação, Joquebede, com esse filho. Que tanta preocupação, Joquebede, com este menino, com esta menina. Confia no processo e deixa ir. Deixa casar, deixa seguir, deixa morar em outro lugar. Confia no que você deu até o ponto em que Deus permitiu que
missionário que somos, que não confiamos no dono da missão. Deus não te deu filhos para o mundo, mas é no mundo que eles aprenderão a missão. Deixa aí, Joquebede vai preparar o ambiente para deixar ele ir. E nós conhecemos a história que Joquebede prepara um cesto, betuma ele, fecha as brechas. Porque o importante antes de enviar é fechar os espaços que podem trazer morte. Antes de colocar no rio, ela sela as brechas de uma forma em que a água que está no rio não passe para dentro do cesto. E o perigo mora aqui quando não fechamos as brechas. Aquilo que está do lado de fora passa a entrar do lado de dentro. Aquilo que deveria estar lá fora passa a fazer parte do meu lado de dentro. Aquilo que pode me matar, que deveria estar do lado de fora, passa a fazer parte da minha história. Cuidado com as brechas, diz o Senhor. Missionário, você não foi gerado para se acostumar com água no cesto. Você está brincando com o pecado, com a brecha, mas isso é um passo para a morte. Quanto missionário talentoso, quanto obreiro que tinha palavra, quanto músico que sabia dedilhar, soar, cantar, mas não cuidou das brechas, e a água que era para estar do lado de fora começou a estar do lado de dentro. E o pior, a gente se acostuma a estar molhado. Eu vou melhorar. Tem gente se acostumando em estar misturado com o que é santo e com o que é pecado, e vai mantendo uma vida dupla. É crente na igreja, mas lá fora está molhado, envolvido pelo pecado. E as brechas, ela tem o poder de afundar o cesto. Obreiro que está me ouvindo, você é responsável pelo cesto, que tem gente que depende de nós. Ah, meu Deus, eu estou dizendo nessa manhã que fechar as brechas do cesto é responsabilidade minha, é responsabilidade tua. Porque missão é exatamente isso, é fechar as brechas para que outro mantenha-se vivo. Se tem gente na minha casa morrendo espiritualmente, é porque eu não fui capaz, como obreiro, como missionário, de fechar as brechas. É porque a água que deveria estar do lado de fora passou a fazer parte da minha família, porque eu fui incapaz de fechar as brechas, porque eu não quero deixar de mentir, eu não quero deixar de pecar, eu não quero deixar de não pagar. Isso aqui não é palavra para um domingo à noite, isso aqui é para mim, é para você, obreiro, missionário. Fecha as brechas, diz o Senhor, porque Moisés depende de você para ficar vivo. Moisés depende de nós para estar no propósito. Não, Moisés, embora seja talentoso na sua velhice e meia idade, ele agora é menino, e a vida dele está na atitude de sua mãe, Joquebede. Não negocie aquilo que foi pago por Cristo. Assume o teu chamado, assume o teu papel nessa casa. O problema aqui não é do obreiro, o problema aqui não é do pastor, o problema não é da orquestra. Nós somos parte desse corpo, e Deus está dizendo: coloca o ombro debaixo dessa cruz e ajuda a carregar. Para de apontar o dedo para quem você acha que falhou, e
A gente sabe o que tem que fazer. A gente não faz porque custa. A gente sabe o que deveria estar fazendo. A gente não toma essa posição porque você vai ter que deixar de coisas que estão do lado de fora. Assume a sua responsabilidade. Missionário que está me ouvindo aqui, assume o teu papel dentro desta casa. Oh Deus, se puder dar glória em algum momento. Eu não vim para ferir tua igreja, pastor Eduardo. Eu não vim aqui para dizer palavras para parecer que eu sou bom e a igreja é um bando de pecador. Muito pelo contrário, só existe uma placa nessa casa. Só existe um céu preparado para gente que tem compromisso com esta palavra. Não existe divisão nos céus. As divisões acontecem entre nós. Mas só existe um mediador. Só existe um que redime a igreja. E é o único lugar onde os salvos irão morar. A palavra de Deus diz que nesses primeiros 40 anos de Moisés é colocado no rio, e o rio leva ele até a filha de Faraó. A filha de Faraó tira o menino do cesto, porque Joquebede fez um bom trabalho, fechou bem as brechas, e o cesto cumpriu o seu papel. E eu quero dizer para mim, Tiago, cumpra bem o seu papel para que o cesto chegue seguro no lugar certo. Eu aprendi uma oração com a minha mãe, e ela dizia nesta oração: Deus, quando eu chegar no céu, aqui na terra eu não sei, mas quando eu chegar lá na terra, no céu, eu quero conhecer pessoas que através da minha vida conheceram o teu nome. A maior alegria da vida de um salvo é quando Deus abre o livro das obras e ele encontra o meu nome naquele livro. A maior alegria que eu e você podemos ter não é a conquista dessa terra, mas é as honras que estão preparadas no livro da história da nossa caminhada. Então prepare bem o teu cesto, porque o projeto de Deus vai se cumprir. Betuma bem as brechas, porque o projeto de Deus já está escrito para mim e para você. Moisés é tirado do rio. A filha de Faraó vai dizer: ele é meu filho. Ele é meu filho a partir de agora. Ela vai colocar o nome naquele jovem que até agora não tinha nome. Tirado das águas, Moisés foi e ganhou-se um nome. Agora Moisés vive pelos primeiros 40 anos da sua vida no palácio. Porque eu disse no começo que a vida de alguém que tem missão é de altos e baixos. Deus não quer missionários que só sabem viver quando as coisas dão certo. Deus não está gerando líderes nessa casa para apoiar a obra só quando as coisas vão bem. A gente precisa entender que na vida de quem esteve correndo risco no Nilo, agora está no lugar de palácio. Quem não sabe suportar o rio, jamais estará pronto para estar no palácio. Quem desiste na água, jamais estará pronto para trono. Quem desiste no processo difícil, jamais estará pronto para estar com coroa. Meu Deus. Bendito. O texto revela que
Já estão passando 40 anos e Moisés aprende toda a técnica de guerra. Moisés aprende e é instruído na maior ciência, na sabedoria. Ele entende de tantas coisas sendo ensinado, porque ele está sendo preparado para ser príncipe. Só que em um momento da vida de Moisés parece que as coisas estão decolando e de repente as coisas despencam. E alguém que já viveu uma situação dessa, que está indo bem, decolando, a igreja está indo tudo bem, irmão, os obreiros, a orquestra, os jovens, está tudo indo e de repente, quem é você no dia mau? Quem é você quando as coisas dão errado? Que tipo de comportamento um missionário que está me ouvindo tem quando as coisas não saem do jeito que eu espero? Quando o dia da doença chega, quando o dia da provação acontece, como é que você reage? Moisés está tendo uma vida plena no palácio, mas ele vê um egípcio matando um hebreu, e ele não suporta ver aquilo, e ele vai e mata o egípcio. Enterra ele, e por medo pela sua vida, para manter a sua vida, a Bíblia diz que ele foge para o deserto. E eu pensei algo nessa madrugada passada. Deus, o Senhor é Deus dos exércitos. Por que é que às vezes eu não consigo enfrentar? Deus, Tu és poderoso. Por que é que tem circunstâncias na minha vida que eu tenho medo de guerrear? Moisés é alguém que tem um chamado, é um missionário na mão de Deus para o projeto dele, mas agora não tem outro jeito para se manter vivo, ele foge. Tem coisas que mesmo sendo chamado, vai ser necessário se retirar. Aqui, Moisés, você é príncipe, usa coroa, é ensinado, mas de repente as circunstâncias faz ele fugir e ter que deixar tudo para trás. São 40 anos no Egito, no palácio, e agora ele sai, como nós dizemos por aí no palavreado, ele sai com uma mão na frente e a outra atrás. E alguém deve estar pensando: Moisés lutou tanto por uma cadeira e agora está saindo envergonhado. Calma, o projeto de Deus na tua vida não falha. O que está acontecendo agora não é o final. Vai para esse deserto, mas vai com a cabeça erguida. Missionário que está me ouvindo, no tempo de deserto, levanta a sua cabeça. O projeto de Deus não mudou. Fugiu do deserto. Fugir é uma sensação ruim de deixar para trás tudo aquilo que eu lutei, tudo aquilo que eu conquistei, o meu lugar, a minha cadeira, e agora tudo desmorona. Moisés agora foge para o deserto, deixa tudo para trás. Importante dizer isso, que agora Moisés foge e encontra no deserto a casa de um sacerdote de Midian, Jetro. E oxalá Deus queira que no momento do meu deserto eu encontre sacerdotes, e no momento
momento da tua fuga você encontre gente que você pode contar. Não, eu vou melhorar. Que no momento da vida de alguém que está pensando em tirar a própria vida, ele me encontre e eu tenha palavras sacerdotais para a história dele. Que no deserto da história de alguém esteja eu, esteja você, para mudar as coisas. Moisés encontra um sacerdote, se apaixona pela filha dele, Zípora, constitui família. Deserto também é lugar de crescimento. A história do mar. Deserto, Moisés está construindo algo que até então ele não tinha. Ele foi separado de sua mãe Joquebede, ele foi separado da sua mãe no Egito, e agora ele não tem um padrão familiar, mas ele encontra no deserto a possibilidade de gerar aquilo que ele não teve até hoje. Então o deserto não é de todo ruim. Aproveita o tempo de deserto e constrói em você, para você, aquilo que lhe foi negado. Ele constrói uma família, ele tem filhos, casamento. E agora, 40 anos ele foge do Egito, mas agora já faz 40 anos que ele está cuidando de ovelha. E o versículo de número 1 do capítulo de número 3 de Êxodo vai dizer: e Moisés cuidava do rebanho do seu sogro. Ele cuida do rebanho já faz 40 anos, mas o rebanho não é dele. Meu Deus, missionário, você pode ganhar muitas almas para essa casa, para o Evangelho, para Jesus, mas esse rebanho não é meu, não é teu. Essas almas não são minhas e não são suas. O texto é bem claro em dizer que Moisés cuidava das ovelhas do sogro. Essas ovelhas não são nossas, essas ovelhas já têm dono. Não se aposse da noiva de Jesus, não se aposse daquilo que não é nosso, não se aposse daquilo que não foi pago por mim, não foi pago para você, já tem dono. Esse talento que Deus colocou na tua mão de liderar, de tocar, de cantar, de exercer um papel nessa casa, não te torna dono desse grupo. Você é bom porque o bom está em você. Você faz porque o dono da obra faz em você. Porque eu vou dizer, tem gente melhor que eu, tem gente melhor que você, mas o dono da obra apostou em mim. Então por isso eu faço por ele e não para mim. Essa casa já tem dono. Eu, você, já temos um dono. Moisés vai pegar as ovelhas como todo dia. Já faz 40 anos que Moisés está cuidando de ovelha. E parece que Moisés foi esquecido no deserto. Porque alguém que tem uma promessa de libertar o povo, agora já faz 40 anos que está no deserto. Mas eu quero dizer algo para você e para mim. O deserto pode estar demorando, mas não saiu do controle do dono desta obra. O deserto continua cuidando das ovelhinhas, continue fazendo a sua parte, continua zelando pelo teu departamento, mas não esqueça,
o dono dessa obra não vai permitir o deserto para sempre. Então continua sendo zeloso pelas obras de Deus, continua dando o seu melhor dentro do teu limite, porque um dia obreiros que aqui estão, um dia Moisés está vivendo a sua vida cotidiana, normal, pegou as ovelhinhas e foi levando para um pasto melhor. E na cabeça de Moisés ele entende que o pasto que está na base das montanhas já foi devorado por outras ovelhas. Ele diz: eu vou dar a volta no monte e subir lá em cima, porque na parte de cima o pasto para a ovelha é melhor. Pare de alimentar ovelhas com coisa da terra, sobe para cima. Ovelha precisa de palavra, ovelha precisa de missionário cheio de Deus. Obreiros, mulheres, precisa de mulher de oração. Pare de alimentar pessoas com coisas da terra e vai dando alimento lá de cima, alimento lá da glória, alimento que busca com o joelho no chão. Os nossos rebanhos estão morrendo de fome. As ovelhas que Deus te deu, que moram na tua casa, estão raquíticas, porque não tem alimento lá dentro. Aquele teu parente missionário que você acha que é um caso perdido, perdido era eu, perdido era você. Essa pessoa que está do teu lado, Deus já achou e está usando você para falar dele. Meu Deus, Espírito Santo da verdade. Quando Moisés está indo alimentar as ovelhas lá em cima, ele vai olhar para uma sarça. E uma sarça está pegando fogo. Mas até então, o deserto, onde faz um sol, um calor insuportável de até 60 graus ao meio-dia, não tem nada de estranho, irmão. É tanto calor que uma pequena fagulha incendeia sarças. Então Moisés, que faz 40 anos que está no deserto, já viu muita sarça queimando. E infelizmente ele também viu muita sarça apagando. Incendiar, pegar fogo é normal. O que não é normal é manter-se acesa. Quantas sarças a gente já viu passando? Você que congrega aqui viu sarça pegando fogo e parecia que aquilo era algo que ia durar, mas o tempo passa e a sarça se consume e apagou. Quanta gente que chegou e parecia que ia somar, pareceu que era a solução para esta casa, e veio incendiado, incendiou ali, incendiou aqui, incendiou lá, passou por aqui, apagou. Só que agora o texto diz que Moisés tem a sua atenção chamada, porque essa sarça permanece acesa, ela não se consome. E a Bíblia diz e nos faz entender que Moisés está indo com as ovelhas, e ele viu a sarça, mas ela continua pegando fogo. E ele vai caminhando e ela continua pegando fogo. E ele vai andando e essa sarça permanece acesa. Eu vou dizer uma coisa para essa casa, eu vou dizer para os músicos: músico que apaga não chama atenção, mas existe um tipo de músico que ele permanece aceso, e todo mundo que está lá embaixo passa a olhar aqui. Sarça que permanece acesa chama atenção, vira destaque e vira
apagar. A chama não vai apagar. Não apaga, não apaga. Ei, a chama não apagará. Não apagará. Eu estou profetizando, pelo amor de Deus. A chama não vai apagar. Não vai, não vai, não vai, não vai. Eu estou profetizando nesse altar. Não se apagará. Não se apagará. Está fazendo a obra, mas já apagou. Está pregando, mas já está apagado. Deus está vendo que você está cuidando desse departamento apagado. Você está tentando convencer quem que você permanece em Deus, se já não tem mais chama, já não tem mais fogo. Você é só uma sarça que queimou um dia, mas apagou. Eu quero entender que a falta do teu glória é porque Deus está tratando a tua alma, a minha alma. Acende nesta manhã, diz o Senhor. Não venha para a igreja apagado, não venha buscar fogo. O grande problema dos missionários do nosso tempo é que eles vêm buscar fogo na igreja. Não, o missionário que é aprovado por Deus, ele já chega pelaquela porta e o sorriso dele incendeia, a palavra dele incendeia, o louvor dele incendeia quando ele te salta, com a paz do Senhor ele te incendeia. Eu não vim para buscar fogo, eu vim para somar o fogo nesta casa. A responsabilidade do fogo não é só minha, é nossa, é tua. No trabalho, na casa, com os filhos, missionário, chega que está vazio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A sarça que não apagou chamou a atenção. Então, meu amigo pastor Eduardo, a sarça que chama a atenção é que fica acesa. A gente tem a responsabilidade com esse altar. Então, para assumir um papel de liderança, tem que ser aceso. Para dizer que é do círculo de oração, precisa ser mulher de oração. Para cantar na juventude, Maranata, tem que ter no coração: volta Jesus. Será? Será, Senhor, que eu não apaguei, nem percebi? Eu era fogo, eu era tocha. Hoje só tem uma fumacinha e uma faísca. Será, Senhor? Será, Deus, que eu não estou seco na tua presença, que eu não estou fazendo isso porque eu fui programado para fazer? Hoje é um ensaio, amanhã é oração, amanhã é isso, amanhã é aquilo. Deus não te chamou para ser robô aqui dentro. Deus te chamou para ser sarça acesa. Eu estou sentindo uma presença. Eu estou sentindo um quebrantamento de Deus aqui nesse altar. Eu estou sentindo Deus incendiando alguma coisa no meu chamado, no meu ministério. Prega, mas prega com fogo. Ensina, mas ensina com fogo. Canta, mas não canta para impressionar. Canta para queimar. Obreiros que só vêm para esta casa porque querem algo de Deus. Jovens que só estão à procura de um relacionamento. Deus não nos chamou para essa casa, para isso. Este lugar é lugar de trazer
fogo, é lugar de vir para incendiar. Teus olhos estão secos de lágrima, porque a presença já foi. Meu Deus. Deus vai usar para falar com o missionário dele, Moisés, uma sarça. E eu pesquisei sobre sarça, porque que tipo de planta que Deus usaria para habitar dentro? Eu descobri que alguns tipos de sarças têm apenas 30 centímetros de altura. E a sarça, na sua grande maioria, é um pequeno arbusto que não tem folha. E o pior, só tem espinho. Não tem folha, só tem espinho e não tem fruto. Quem olha de longe parece que está morto. Mas aí aparece Deus na vida da sarça. Quem olha vê uma aparência de morto, mas Deus chega. Só tem espinho, mas Deus chega. Não tem sombra, mas Deus chega. Eu quero profetizar para alguém que está me ouvindo: é com teus espinhos que Deus vai te usar. Pastor, eu sou pequeno, mas Deus quer te usar. Eu nem fruto tenho, mas Deus escolheu você. Você é uma escolha de Deus. Talvez você é uma sarça que ninguém valoriza, mas quando Deus aparece, ela passa a queimar, ela incendeia, e ninguém pode parar. Uma sarça incendiada, ninguém pode resistir. Alguém que está cheio da presença de Deus, ninguém pode parar. Alguém que Deus viu e aprovou. Isso é para mim, isso é para você que vê o porteiro e parece carrancudo. Eu quero dizer que eu não conheço o porteiro da igreja, tá, irmão? Só para a gente entender. Isso é para você que quando olha aqui para cima, olha o obreiro, o presbítero, o evangelista, o pastor, e diz: isso aí não tem fruto, não. Isso é para você que quando alguém assume a tribuna para cantar, e você diz: isso aí nem folha tem, nem dá sombra, não tem prazer. O que a gente não sabe é que essa sarça no secreto não para de queimar. Tem gente que não está sendo visto, mas quando Deus visita o deserto dela, lá está ela queimando, dia após dia. O obreiro que você não salga com a paz do Senhor na porta, dentro do coração dele ele está dizendo: Deus, enche esse culto da presença, enche esse culto de graça. O obreiro que você não valoriza, que acha espinhoso, ele está aqui dizendo: Deus, eu imploro a presença, eu imploro que o Senhor renove. Eu estou dizendo que tem coisa que você não está vendo, mas é com gente que queima que Deus conta. Deus podia escolher qualquer um. Ah, meu Deus. Deus poderia ter entrado em um cedro, uma árvore grande, imponente, requisitada, e dizer: Moisés, veja, eu estou aqui nesse cedro e quero falar contigo. Deus poderia ter usado tantas outras plantas para falar com o seu missionário Moisés, mas ele escolheu uma que passa desapercebida. Eu quero dizer para a gente que aqui é sarça, que está queimando. Nós aqui da igreja talvez não percebemos você, mas Deus sabe que essa igreja está com as portas abertas, porque você não para, você permanece fiel.
Tem sarça que já queimou e apagou, mas algumas sarças permanecem acesas. Você tinha tudo para parar, homem de Deus. As frustrações e as decepções tinham tudo para te parar, mas você decidiu que você não vai parar. Ei, mulher, os abandonos que você sofreu na tua história tinha tudo para você desistir, mas olha, você aqui queimando, persistindo, caminhando, dobrando o joelho. Um monte de árvore grande passou na tua frente, mas de repente aparece Deus e escolhe alguém que é espinhento mesmo. Aparece gente que é carrancudo mesmo. O que às vezes nós que estamos olhando de fora não sabemos é quanto sofrimento essa sarça já passou para estar queimando. O que a gente que está olhando de fora e aplaudindo gente grande você não sabe o quanto foi pago para estar queimando até o dia de hoje, para estar mantendo essa palavra acesa até agora. Valoriza a sarça, valoriza quem está queimando no dia a dia desta casa. Para de aplaudir quem está lá fora e desprezar a sarça que está queimando aqui dentro. Que tanto valor a gente dá para quem está fazendo lá fora e menosprezando a sarça que com tanto espinho permanece acesa. O texto vai dizer: agora Moisés não vê outro jeito. Ele ficou curioso, ele despertou nele um sentimento de curiosidade para ver por que aquela sarça não se consome. Queimar é fácil, não ser consumida é outra história. Eu quero que você entenda que Moisés está trabalhando com as ovelhas. A grande verdade, obreiros, missionários que estão me ouvindo, é que Deus não chama desocupados para a obra dele. Não chama. Deus nunca seleciona pessoas que pararam por um motivo ou outro. É por isso que nas igrejas a gente vê pessoas com 4, 5 e até 6 cargos. Porque Deus não chama desocupado para a casa dele. É por isso que a gente vê pessoas com hiperativismo na igreja e parece que o pastor só honra o fulano, é só o irmão ali que recebe coisas, é porque ele está ativo. Deus não chama gente parada. Se você quer alguma coisa nessa casa, trabalha pelo reino, age pelo reino, volta a queimar, ativa a obra de Deus dentro de você. Deus não chama desocupado. Quer ver que o pastor vai consagrar fulano de novo? É que você não vê que ele é líder disso, ele é o seguinte daquilo, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz evento. Você não vê, sabe por quê? Porque a gente está parado. Quem está ativo, valoriza quem é ativo. Assim como os desocupados reconhecem os desocupados. Aí fica 2 grupos: os missionários hiperativos, implorando por socorro, e os desocupados reclamando dos ativos. Olha lá, para se mostrar que a gente está trabalhando, irmão, está deixando de coisas na nossa casa, está deixando de ganhar dinheiro para o meu bolso, pela obra. E alguém está dizendo: olha lá, é o favorito do pastor, só ele prega.
só ela rege, só ele tem oportunidade. É que você não vê que ele está assumindo um monte de coisa, porque tem gente que só quer sentar na cadeira e receber. Mas eu e você, missionário, fazemos parte de uma classe diferente. Eu venho para trazer fogo para essa casa, e eu entendi que se Deus está me dando é porque eu estou ocupado na obra de Deus, é porque eu me envolvi com essa obra. Se envolve nessa manhã. E tem aqueles também que reclamam que estão cansados da obra. Eu vou parar, pastor. Eu estou muito atarefado. É porque a chama está apagando, essa é a verdade. Eu vou ter que dizer tudo aqui. Se você está desistindo do que Deus te deu na mão, é porque tua chama está apagando. Porque a sarça está queimando e ela não se consome. O fogo não consegue destruir aquela sarça. Então eu posso entender que o trabalho da igreja na minha vida não vai me matar, não vai me consumir, muito pelo contrário, ela vai me manter aceso. Tem muita gente dizendo que pesou o fardo. A grande verdade é que não é isso, porque quem está aceso permanece ativo. Eu quero um ano sabático, está na moda isso agora. Fulano, eu vou te colocar para trabalhar. Não, pastor, esse ano não vou fazer nada. É isso aqui, pastor? Claro que não. Há umas outras congregações por aí que a gente diz isso. Eu não vou fazer nada, pastor, esse ano, porque eu já trabalhei tanto tempo, né? Você não entendeu que essa chama que está em você não te consome, ela não te pesa, ela não acaba com você. Isso aqui não é peso para ninguém, isso aqui só se for peso de glória para a tua história, peso de honra para a tua vida. Pastor, eu estou me acabando com a obra de Deus. Isso aí então é peso dos homens sobre você. O fardo de Deus é leve. Esse fardo não pesa, eu tenho prazer de carregar. É que Deus escolhe um espinheiro para falar com Moisés, porque ela entendeu que estar ativo é não ser consumido. Aí tem um obreiro que desiste desta obra porque está cansado, aí pisa ali fora, está trabalhando em 2 empregos e o salário não dá. Está dando aula para lá, aula para cá, e parece que o dinheiro não sustenta ele. Ele largou a obra de Deus para ter mais lá fora. Mas é que a gente não entende que sarça, que foi chamado como serva, só consegue prosperar se estiver no propósito. Para, sarça que está me ouvindo, para com essa loucura de abandonar o teu cargo, o teu chamado, por coisas que estão lá fora. A provisão de Deus está na casa dele, a provisão do Senhor está na mão dele. Quem disse que você é forte suficiente, diz o Senhor. Em caminho para o final. Aí Deus, ao ver que Moisés está curioso, diz o texto, pode acompanhar se quiser. Moisés fica curioso com a sarça que não se queima e começa a caminhar na direção da sarça. Deus, ao ver que tinha chamado a atenção de Moisés, vai falar com Moisés. Existem desertos na vida de um missionário que Deus providencia para poder falar comigo. Você
sabia que tem servo de Deus que não pode sair do deserto, porque senão ele para de ouvir Deus? Missionários que estão me ouvindo, tem gente que vai ser pobre para sempre financeiramente, porque se Deus abençoar, ele para de ouvir Deus. Tem gente que vai padecer de enfermidade, e eu sei que é duro isso, porque o Deus que servimos, ele cura, mas tem gente que vai permanecer enfermo, porque esse espinho mantém você fiel. Não adianta fazer campanha, Deus não tira do deserto. Pastor, me ajuda em oração. Quantos a gente já viu assim? Parece que a minha luta não acaba, e não vai acabar, porque você continua orando, continua buscando, continua crente. Se Deus tira da tua vida o deserto, ele te perde, e Deus não vai aceitar perder um missionário. Deus não vai aceitar perder gente importante pelas bênçãos. Você sabia que tem bênçãos que te afastam do Senhor? É contraditório. É contraditório. O camarada vem na igreja, pede, ora, pega o microfone e diz: irmãos, me ajuda em oração. Tem uma causa na justiça e coisas que nós já ouvimos. E quando Deus brava do céu diz: então recebe, a gente nunca mais viu abençoado na casa. Então tem bênçãos que a gente está pedindo que é maldição para a vida da sarça. Ele queimava quando estava no vale, ele queimava quando estava no deserto, ele queimava quando ninguém abria a porta, mas foi Deus abençoar. E o pior, antes ele queimava, agora ele só se acostumou com a fumaça, ele só sente um cheiro de fogo. Deus nos livra de ser uma geração apagada. Livra essa casa de ser uma casa apagada. Deus, eu estou profetizando que o Jardim do Arte não vai ser um lugar onde só tem cheiro de fumaça. Os nossos vizinhos saberão que aqui tem fogo e respeitarão essa casa. Espírito Santo. Agora Moisés vai ouvir a voz de Deus saindo do meio da sarça. E eu encerro aqui. A Bíblia diz que Deus vai bradar do meio da sarça. E é importante a gente saber que Deus fala de lugares que a gente nem imagina. Você sabia, filho, que está aqui me ouvindo, que Deus fala através da tua mãe? Você sabia que Deus usa pessoas que estão na rua caminhando e Ele te para e diz: eu senti de Deus de falar uma palavra. Eu me lembro um dia que eu estava num ônibus, eu trabalhava no aeroporto de madrugada, então por volta das 10 horas eu estou indo para o aeroporto. E a minha esposa também trabalhava de madrugada e a gente estava numa fase de rebelde. Não quero mais queimar não. Eu quero é ser fumaça. Aquela fumaça louca. E Deus do céu dizendo: ah, tu quer? Eu vou usar uma sarça na tua vida hoje. Urias até estava no ônibus, não sei se ele se lembra, presbítero Urias. Me perdoa a palavra, mas um negão, e eu respeito. Entrou o rapaz no ônibus, um pouquinho antes do shopping. E ele veio com uma bolsa lateral e me olhou lá da frente da roleta. Faz tanto tempo que eu não ando de ônibus, eu não sei, mas tem esse boletim lá, a irmã ali fez comigo. E ele me olhou e eu fingi que não era comigo, eu olhei para fora. E lá veio o irmão, passou a roleta, veio se segurando nos ferros do ônibus. E ele botou o dedo no meu nariz e
disse: foi para isso que eu te chamei, diz o Senhor. Eu tremia, pastor, a minha carne começou a tremer. A minha esposa que estava do meu lado arregalou o olho, mas eu sabia que ali tinha fogo, ali tinha presença. Eu abaixei a minha cabeça e não pude controlar as lágrimas, assim como não estou controlando agora. E ele disse: desde o ventre. E a minha irmã está aqui. Eu cresci ouvindo essa palavra. Eu te escolhi do ventre. A minha mãe ouviu essa palavra e desde pequena eu carrego essa palavra. Do ventre já te separei. E aquele homem apontando o dedo para mim diz: foi para isso. Desde o ventre eu já estava contigo. Para isso que eu te guardei. Aquele homem disse para mim. E sem nenhuma mais palavra, como alguém que obedeceu a Deus, ele puxou a campainha, o ônibus parou e ele desceu. É Deus, aleluia. Deus conta com gente que está aceso todo dia. Deus conta com gente que queima em casa, queima na igreja. Pelo amor de Deus, missionário que está me escutando, Deus não te chamou para ser apagado. Se responsabiliza. Aí aparece Deus na sarça. E ele vai falar com Moisés. E a primeira fala que Moisés ouve com os seus ouvidos da boca de Deus é: não se achegue para cá. O missionário que Deus guardou lá no Nilo, no Egito, agora vai ouvir a voz daquele que mudou, guardou a vida dele por todos esses anos. 80 anos Moisés já tem essa fala. E a primeira voz de Deus que ele escuta é: não. Porque missionário não vive só de si, de Deus. Às vezes na nossa caminhada ele aparece e diz: não. A gente precisa entender, igreja, que esse Deus vai dizer não para você também. Não venha tentar emocionar Deus dizendo que você precisa, sendo que Ele sabe o que você precisa. Então Ele vai dizer: não, eu vou para lá, eu vou falar, eu vou mudar dessa igreja, eu vou congregar com fulano. E aparece Deus e diz: tu é minha sarça. Não, não vai. Eu sei que você não quer ouvir. Eu sei, dói. A gente é uma geração que ouviu os pregadores dizendo que tudo posso naquele que me fortalece, tudo é meu. Aonde eu ponho a planta dos pés já é meu. E aparece Deus dizendo para o missionário dele, dizendo: Moisés, não. Quem define o tempo é Ele. Quem dá as coordenadas é Ele. Aí Deus fala: Moisés, não chega para cá não, porque esse lugar é terra santa. E a gente está acostumado a tratar o que é santo da forma humana. A gente está pensando que vai ter uma vida secreta lá fora e vai pisar nesse altar e Deus não vai falar nada. A gente está pensando que vai botar um terno, uma gravata e mascarar o que está por dentro. E aparece Deus e diz: não pisa neste lugar, porque este lugar é santo. E as coisas santas não se trata de qualquer jeito, Moisés. Tira as sandálias dos seus pés, disse o Senhor. E eu já preguei esse texto e falei algumas coisas sobre tirar as sandálias, e todas elas caem. Mas Ruth, capítulo de número 4, versículos 5, 6 e 7, tem uma palavra interessante para esse momento.
Quando Elimeleque, marido de Noemi, morre, Noemi volta para sua terra natal. Você conhece a história? E quando ela chega lá, ela tem um parente próximo que seria o remidor. Ele compraria a terra que era do seu marido falecido e ficaria dono daquele lugar. Para quê? Para que Elimeleque tivesse a sua descendência continuada pelo seu filho. Os filhos que nascessem da sua nora, eles teriam o sobrenome daquele homem que morreu também. Só que a Bíblia nos conta nesse versículo dizendo que o parente mais próximo, o presbítero Elias, não quis assumir, remir, comprar. Então ele vai passar para Boaz o direito. Aí como é que ele faz para passar o direito se não tem cartório? Não tem como assinar, firmar uma assinatura. A Bíblia diz que o costume antigo de Israel era: tirava-se a sandália dos pés, pegava-se a sandália e entregava para quem seria o dono da terra, dizendo: eu não tenho condições, eu estou passando para você. E o passar de sandália, ou tirar as sandálias, fazia de Boaz o dono da terra, o dono daquele lugar. Agora fica mais fácil de entender. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, tira essa sandália, porque essa terra já tem dono. Fica de pé. Vamos ser bem prudentes no horário. Vamos fazer uma canção meio espiritual. Tira as sandálias dos seus pés. Eu disse que Moisés se aproximou porque estava curioso, sim ou não? Estava curioso de ver a sarça. Mas quando ele chega diante do monte de Deus, o Horebe, Deus vai dizer: tira essa sandália, porque você vai conduzir o meu povo, mas o meu povo já tem dono. Tira essa sandália do pé, porque você vai estar à frente do meu povo, mas o meu povo já tem dono, já foi pago. O direito de estar sobre o meu povo é meu, diz o Senhor. Tira a sandália do pé. Você vai atuar, Moisés, sobre o meu povo, mas o povo não é teu. Já tem dono. A primeira conversa de Deus para Moisés é: eu já paguei o preço por eles. Você vai ser conhecido, Moisés, mas o povo é meu. Você vai conduzir eles pelo deserto e eu vou fazer grandes coisas através de você, meu missionário Moisés. Paz, tira a sandália do pé, porque esse povo já tem dono. Eu quero orar nessa manhã. Posso, pastor? Meu Deus. Eu quero convidar algum missionário que queira vir à frente para ativar isso novamente. É certo que os irmãos não sabem, mas eu estive por 3 anos na missão no Paraguai. Eu acabei ficando doente lá. E o meu pastor na época disse: volta para casa, trata da sua doença. Eu falei: pastor, se for por isso, me deixa aqui. Para casa eu não volto. Aí a minha esposa teve um câncer lá no Paraguai. Essa mulher bonita que está ali teve um câncer lá no Paraguai. E ela começou a passar por 5 cirurgias, quimioterapia, radioterapia, aquele processo violento. Nós na pandemia não tínhamos o que fazer. E o pastor foi lá em casa e disse: Tiago, se você não quer voltar por você, volta por ela.
voltei para dentro de casa, eu disse, a gente precisa voltar para casa. Deus foi fiel, essa mulher passou por todo esse processo e Deus estava. Deus vai dizer para Moisés o seguinte: Moisés, eu te escolhi por causa do meu povo. Agora Moisés entendeu que ele teve que passar todos esses processos na vida, porque Deus havia escolhido ele lá no começo. Eu estou dizendo para você, homem de Deus, mulher de Deus, jovem cheio do Espírito, que tem coisas que você está vivendo hoje que você não compreende, mas é porque Deus tem um propósito maior na tua vida. Aceita o deserto, aceita as provações, porque no monte de Deus, o Horebe, você vai entender. Eu te chamei, Moisés, porque tem alguém precisando